sou Ana Dias, sou atriz, modelo, diretora de arte e estou também aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos a honra de receber uma pessoa maravilhosa, cheia de luz e muito top. Tati Godoy, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Eu que agradeço. Estou lisonjeado e muito feliz por ter uma pessoa tão talentosa aqui. Mas obrigada, eu que agradeço. Tati, conta um pouquinho para os nossos internautas quem sou você, como que você chegou a ser essa grande estrela. A estrela foi por conta dele, viu, gente? Tua trajetória e por que você enveredou assim pelo caminho da arte? Então, eu costumo dizer que representatividade importa muito, né? Eu tinha 5 anos de idade, quando eu estava assistindo uma novela, eu brinco que as pessoas falam, mas 5 anos, como tudo isso? Eu falo, gente, quando não for mal, entendeu? Mas eu tinha 5 anos de idade, eu tenho 46 anos, e eu vi uma novela chamada Como Salvar Meu Casamento, que passava na TV Tupi. Gente, olha, eu não costumo dizer que é velho, sim, clássico, né? E aí tinha uma atriz, que era a Lisete Negreiros, ela ainda é viva, e ela contracenava o Carlinhos Sete Bruno, que nos deixou recentemente. Para resumir, nessa novela, a personagem da Lisete, ela queria ser artista também. E eu me identificava, né? Porque naquela época, até hoje, a gente não vê os artistas pretos em outras situações sem ser escravo, sem ser empregado, mas eu me identificava. E eu pedi para minha mãe me colocar no curso de teatro, me levar em alguma coisa que eu queria ser atora. Eu não falava a palavra atriz, não sabia ainda que era criança, eu falava, eu quero ser atora. Até que ela me levou numa seletiva, no programa do Carlos Imperial, quem é dessa época deve mais ou menos lembrar, o Carlos Imperial Roberto Carlos. Isso, para quem não sabe, na época era uma espécie de bolinha, programa do Chacrinha, mas programa de calouros. E eu fui numa seletiva aqui em São Paulo, no Teatro Bandeirantes, cantar uma música da Kátia Garcia, que é afilhada do Roberto Carlos, né? Sim. E fiz esse teste e passei. Eu tinha uma outra seletiva no Rio, eu lembro até hoje ele falando dela, passou. Só que a minha mãe não me levou para essa seletiva do Rio, e eu não sei do que era. A minha mãe, ela já faleceu, mas ela sempre contava assim, quando eu fazia uma criação, você entrou no balão mágico que você está fazendo uma criação. Eu não te levei para o teste, então até hoje eu não sei se é verdade ou não esse segundo teste. Passou, me levou, com 10 anos de idade, eu estava assistindo Fantástico, eu sempre gostei muito de ver jornal, desde criança. Assistindo Fantástico, apareceu o Milton Nascimento, estava lançando uma música no Fantástico. E aproveitou, o narrador falou, Milton Nascimento lançando uma música porque está com um espetáculo no TBC do 16 Meninos na 13 de Maio, grupo de teatro 16 Garotos na 13 de Maio. E aí eu fiquei sabendo que 16 garotos, aquele grupo era do Bexiga, o bairro porque minha avó tinha comércio, na Liberdade. Eu falei, mãe, me leva lá. Minha mãe me levou lá, entrei nos 16 Meninos na 13 de Maio. Aí, com 10 anos, eu tive a oportunidade, nós fomos convidados do grupo para fazer uma leitura dramática da peça chamada O Meu Cavalo, com direção do Zé Celso. Então, mesmo criança, eu tive a oportunidade de atuar com o Raul Cortez, Célia Helena, Denise Azevedo e ser dirigida pelo Zé Celso. Depois eu saí de lá, fui para o grupo Timol, da Monteiro Lobato, que é um grupo muito antigo que tem aqui em São Paulo, no bairro da Santa Cecília. É um grupo que Marcos Caruso fez parte, um grupo solo. É um grupo mais antigo, tem mais de 50 anos o grupo Timol, na Biblioteca Monteiro Lobato, ali na General Jardim. Fiquei 4 anos no Timol. Depois do Timol, eu fui me profissionalizar. Fui estudar no Teatro Escola Macunaíma. Me formei no Macunaíma. Aí, depois do Macunaíma, fui para o grupo TUSP, aqui na Maria Antônia. Fui 2 anos do grupo TUSP, né? Isso, Teatro Universitário da USP. Fui 2 anos do grupo TUSP. Fizemos um espetacular que foi muito premiado, Miss Brasil 2000, uma fantasia musical. E aí, a partir de 2002, eu comecei a fazer algumas publicidades, né? Naquela época eu fazia muito pouco, até a gente ver que não tinha muitos preços, né? Não eram muitos escalados, mas eu fazia alguns testes, mas não pegava muito. O que eu comecei a fazer? Eu tinha muita vontade de fazer cinema, eu já tinha feito teatro, né? Desde criança eu tinha feito cinema. Aí eu comecei a fazer curtas de faculdade, TCC, legal, né? Então eu não tinha muito... E curso de rádio, TV, isso, eu se formar, eu também estava
primeiro curta no Instituto Criar de Cinema e TV, que não sei se você sabe, o Luciano Huck, né, ele tem esse Instituto Criar de Cinema e TV. Aí fui fazendo, cada faculdade de cinema e TV, eu ia fazendo uns curtas. Quando eu estava mais ou menos com uns 10 curtas, mais ou menos, eu falo isso porque hoje eu tenho 45 curtas no currículo, muitos premiados. Então, quando eu estava mais ou menos com uns 10 curtas, eu comecei a fazer curtas independentes. E nesses independentes a gente começou a ganhar alguns prêmios, não como melhor atriz, mas sim o filme por um todo, o conjunto da obra. Então teve um total de uns 10, 12 prêmios, o conjunto da obra dos curtas que eu atuei. Aí fiz elenco de apoio em novela, fiz Escravizaura e Cidadão Brasileiro. Bacana. Em 2008 apresentei um programa chamado Manhã com Você na rede NGT, no canal 48, a TV aberta, mas no canal 48. Era um programa ao vivo, um ano. Apresentei uma época, pouquinho tempo, na TV Orkut, que era do Patrício Mello, muitos anos atrás. Tive um mês de programa lá na Patrício Mello, fiz um programa. E aí, de 2009 para cá, eu comecei a pegar muitas publicidades, né? Então, voltando só um pouquinho, gente, lá na adolescência, lá atrás, eu comecei a me envolver em relação ao movimento negro. Perfeito. E aí eu conheci o GDE, Instituto da Mulher Negra. Não estava formada ainda, né, que eu fui um pouco mais para frente da minha história. E aí eu acabei montando uma banda de rap, eu com algumas amigas, fiquei até conhecida na época dos anos 90, a gente fazia rima e tal. Hoje em dia dançava uns break, né? Hoje em dia a gente está mais clássico, a gente não dança tanto. E eu comecei a militar, então eu também tenho essa parte de que eu participei do GD10, Instituto da Mulher Negra. Aí voltando agora mais recentemente, em 2009 eu comecei a fazer muitos comerciais, então eu protagonizei mais de 30 comerciais, né, de vários segmentos. E aí foi uma fase que eu parei de fazer, comecei a pegar mais protagonismo, né, porque eu fiz muito curta-metragens como protagonista, mais longa eu nunca tinha feito. Ok. Aí eu comecei a fazer alguns longas-metragens de como protagonista, fazer testes, sendo aprovada nos testes. E comecei a fazer cinema. Aí, recentemente, tenho 4 filmes para lançar. Puxa, que bacana. Eu tenho 3 longas. Um dos longas chama Meu Último Desejo, com direção do Arnaldo Jabor. Estou extremamente feliz, eu faço a Vigilene, uma empregada, né, e adorei, né, porque assim, trabalhar com o Jabor, né, quem faz cinema sabe o que eu estou falando. Perfeito. O peso que dá e a responsabilidade também, né? Exatamente, né, e a gente... eu nunca imaginaria, sabe, assim, a gente sempre deseja, eu brinco, eu tenho meu discurso do Oscar desde criança, mas de um dia, eu ainda tenho 46, mesmo que eu ganhe com 90 anos, a gente nunca imagina, né, que a gente possa, então trabalhar com o Jabor foi um presente, falar, nossa, eu fiz, até hoje não caiu, enquanto eu não vejo a cena, a gente sabe que cinema, por mais que eu seja do elenco, não foi participação, eu faço parte do elenco, o cinema na montagem final corta muita coisa. É verdade. Mas se ficar da forma que a gente gravou, pelo menos um pouco, eu vou ficar muito feliz. Porque eu não imaginaria, assim, de trabalhar com o Jabor tão cedo, né? Eu achava que talvez nem daria tempo, né? Porque ele já está na idade, então eu achei disso, mas eu estou muito feliz. Então eu tenho esse filme do Jabor. Aí em seguida eu gravei, um ano depois eu gravei um filme chamado Cordialmente Teus, que é um longa. O direção é do Ayman Labak. Ayman Labak é um dos criadores do M, né? Que ele é um dos autores da novela Órfãos da Terra. Perfeito. Então eu gosto de contar essa história porque eu fui fazer uma participação, a gente tinha trabalhado com uma assistente dele, né, com a pessoa que fez assistente no filme, a Tarsila. Eu tinha feito um clipe da Preta Ferreira com ela, tinha feito um curta com ela. E ela falou, Tati, tem um personagem pequeno, né? Que é uma guarda do banco, quase não tem fala, 2 falinhas e topa. Topa sim. Resumindo, fui fazer minha participação, que era pequena, uma diária. A atriz, uma das atrizes principais do filme, infelizmente pegou Covid, mas graças a Deus ela está bem, no condicionado, só que ela não pôde fazer o filme. Nisso a Emma me chamou para fazer, então eu tenho 3 personagens nesse filme do Ayman Labak, uma das principais, e essa participação. Aí gravei um curta, que chama, onde eu faço uma mulher, um casal homoafetivo junto com a Adriana Lessa, né? Todos conhecem a Adriana Lessa, está agora na reprise da novela O Clone, né? Sim. E aí a gente faz um casal que é uma temática muito interessante, por fato de sermos mulheres ricas, um casal homoafetivo, né? E recentemente voltei agora de Brasília, eu acabei de gravar o longa da vida do Hungria Hip Hop. Muita gente conhece ele, que é um rapper, e aí eu acabei de fazer a mãe dele,
lançar. Todos esses filmes agora lançam agora em 2022. Ô Tati, você vê que você tem uma trajetória de sucesso sua, né? Mas aquilo que você espelha bem uma coisa que eu sempre falo. Você quer ser qualquer coisa na vida, você tem que estar preparado. Né? Porque quando você está preparado, as coisas acontecem, você vislumbra e aquilo. Quando você não está preparado, as pessoas não te chamam porque não tem experiência, não quis fazer o curso, não está antenada nas coisas, a gente dá o texto, não estuda, aí faz de qualquer jeito. Então, todas essas coisas assim, de começar a fazer as coisas bem feito, né, é que vem uma energia positiva que as pessoas enxergam. Né? Todo mundo enxerga quem é a pessoa talentosa. E também confia no seguinte: eu vou dar esse papel para ela, que ela vai fazer. Entendeu? O pessoal não pode ficar muito na dúvida. Sei lá se dá. Não, tem que pegar e dar. E as experiências bem-sucedidas vão construindo uma carreira. Né? Então, parabéns aí, porque realmente, para quem está assistindo a gente fala, mas então foi fácil. Não é não, a gente sabe tudo que você tem que trilhar. E mais o seguinte, muitos frios da barriga também, né? Quando a gente fala que é fácil, gente, a arte em si, gente, já é muito difícil, né? Porque a arte a gente vem... Eu estava até pensando com um amigo hoje cedo, a arte é elitizada ainda, né? Porque para você criar, você tem que estar bem, tem que estar morando bem, tem que estar comendo bem, tem que estar numa casa... Você tem que ter inspiração. Se você está passando dificuldade, você não tem inspiração para coisas, né? Verdade. A arte já é difícil. E quando você é um artista preto, ela triplica, fica muito pior. Aí quando eu falo, Tati, mas você tem... Todo mundo fala, nossa, você tem todo esse currículo, como eu nunca te vi? Aí que tá. Eu tenho todo esse currículo, desde 1982 eu tenho feito trabalhos, né? Eu comecei com 10 anos, eu tô com 46. E eu posso dizer que nos últimos 4 anos eu comecei a me chamarem para trabalhos grandes. Porque assim, eu já fiz outros longas, mas sempre assim, mulher 1, mulher 2, a balconista que tem 2, 3 falas. E aí quando você olhava à sua volta, você não via nenhuma pessoa preta. E mesmo a que tinha era só eu e falando uma frase. Né? Eu também não contei, eu fiz participação também em Carcereiros da Globo, fiz episódio 9, Fuga a Qualquer Preço, fiz uma carcereira. E quem olha meu trabalho fala, nossa Tati, eu vejo os seus vídeos, você parece cada hora ser uma coisa, né? Você consegue ser desde a mulher rica com a mulher popular. Porque eu costumo dizer também que eu gosto de gente. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu falo muito. Eu gosto de gente, eu acho que todo mundo tem alguém para falar. Então eu observo que tanto a mulher que está ali servindo café na sua humildade, ali com o seu uniforme, como uma pessoa que é dona de um lugar, sabe, de uma empresa. Porque um dia eu vou ter que fazer aquela mulher do café, um dia representando como atriz, eu vou ter que fazer aquela mulher empresária. E aí você observa, e essa observação é muito importante. Exato, conversa. Então, assim, acho que ator, uma coisa que eu vejo muito em entrevista, às vezes as pessoas falam assim, mas ator, ele tem um status, ele já não quer dar entrevista, ele já não quer conversar, ele já não quer gente, não quer ver gente, nunca tem tempo com o público. Eu penso, se um dia eu tiver algum reconhecimento, assim, digo reconhecimento de fama, como a gente fala, né? De trabalho das vezes eu tenho. Eu vou dar atenção porque, assim, cada personagem é diferente. Então eu pego aquilo ali, às vezes eu nem falo com a pessoa, na fila do mercado, eu observo a caixa, eu observo a mulher que está na fila reclamando, tá aumentando, né? São personagens da vida. Isso! Por isso que eu falo, gente, porque eu sou observando, eu sou uma pessoa que eu gosto de gente, eu gosto de auxiliar o próximo, eu gosto de... Eu costumo dizer que eu não vim nessa terra para mudar o mundo. Eu não vou conseguir mudar, mas eu posso ser uma pedra desse prédio, eu posso ser um pedacinho, um tijolinho desse prédio. E eu acredito muito nisso. E a gente fala muito, até em questão, quando a gente comenta sobre a questão do mês da consciência preta, né? A gente tem que ter essa consciência toda. E eu falo por mim, mas todo mundo acha que eu sou uma boa atriz, por que eu não estou nas telas grandes? Por que eu não estou no protagonismo na novela das 8? Porque a gente não bate nisso, que é uma coisa que a gente está fazendo. E também na questão da nossa arte de fazada, né? A gente está... Agora vamos ter a eleição do SATED, eu também faço parte da chapa do SATED, ajudando falando disso, que é o Sindicato dos Artistas, para quem não conhece. E a nossa chapa, a nossa SATED, a gente está tentando isso, mudar também, para que os novos artistas, essa galera jovem que vai deixar... Porque assim,
Eu estou no meio século praticamente, mas nossa, eu tenho cara de nova, eu sei disso, adoro elogio quando as pessoas falam isso, mas eu tenho quase meio século. Então daqui a pouco eu vou estar idosa, eu quero ter um mundo melhor para mim. E eu quero deixar esse mundo, até eu que sou uma pessoa, sou espírita, eu acredito em encarnação, eu brinco que até quando eu voltar, mesmo que eu não lembre que eu fui a Tatiana nessa encarnação, se eu for a Maria, a Joana na próxima, eu quero lembrar, eu quero que esse mundo esteja melhor quando eu for a Joana. E para esse mundo estar melhor quando eu ser a Joana, a Tatiana, que é dessa encarnação, tem que fazer algo melhor, por mais que eu não lembre, né? Verdade. Eu acho isso. Muito bacana, viu? E você, da onde você tira toda essa energia maravilhosa de viver a vida? Liz, eu acho que a vida, eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, eu vim de uma família católica, eu fui coroinha do Padre Batista ali na igreja do Pai Sandu, eu fui de todas as religiões, até caí no espiritismo, eu sempre morei no centro de São Paulo, né? Eu nasci aqui na Frei Caneca, maternidade de São Paulo, mas minha avó era cabeleireira, então ela tinha salão aqui na Bela Vista, e eu fui criada no bairro da Liberdade. Tenho uma irmã por parte de mãe mestiça, minha mãe casou com um oriental, os dois já são falecidos, né? Mas eu tenho uma irmã, Samara Komagai, minha irmã, cresci na Liberdade. Então, quando eu tiro isso, como eu cresci no centro... Você viu aquela feirinha de domingo? Tudo, cresci ali, inclusive eu brincava com aquela família que tem ali, a única família preta que tem ali que vende cocada, que se eu não me engano eles estão vendendo suco natural, era a única família, desde criança, eu via todos aqueles orientais, porque a gente fala oriental, né? Porque não é japonês, gente, aqui você fala oriental, você pode ser vietnamita, Nisei, Sosei, só porque eu tenho um olho puxadinho não é japonês, gente. Tem coreano, tem chinês, por isso que eu falo oriental em geral. Sim. E eu cresci ali, brinquei muito. Minha mãe era uma mulher de bater, ela deixava de castigo. Mas eu brincava muito ali no Lago da Pólvora. E às vezes eu saía da escola, ia de calcinha a nadar. Para quem é da Liberdade aqui de São Paulo sabe onde eu estou falando que é o Lago da Pólvora. O lago era limpo. Aí você me perguntou onde eu tiro isso. Então, como eu cresci no centro da cidade, sou uma cria da cidade, já passei por tudo, já fui de turminha da aclimação, já andei na Baixada do Glicério, já frequentei todas as baladas, era baladeira, assim, dos meus 12 até uns anos atrás, eu adorava balada. E aí, você acaba convivendo, eu vi São Paulo crescendo, né? Eu brinco que eu falo, em Agabaú não tinha nem cimento, e não tinha mesmo, Agabaú era uma avenida, a Praça João Mendes tinha uma ponte ali. Isso. E eu fui oficina na adolescência. Então eu conheço tudo. Então eu sou uma pessoa que fala, nossa, Tati, como você é desse jeito? Porque eu falo, gente, eu sempre estou envolvida em tudo. Então eu estou no meio de tudo, tanto das pessoas mais simples de comunidade, como tenho amigos mais abastados. E assim, eu acho que eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, né? Mas o teu olhar é interessante, viu? Você olha o mundo real e quando você procura jogar ele para o personagem, do olhar que você tem da vida real, né? Porque você tem um olhar da vida real, que nem esse filme que eu te comentei, do que eu faço um casal afetivo, não era o que éramos. Eu sou uma mulher cis, hétero, e tem até beijo, não vou dar spoiler, mas tem beijo na boca. E aí você fala, como você consegue? Fala, gente, o artista é aquilo, o que é a função de ser ator? Ator é você ser algo que fazendo a outra pessoa. É personagem. É um personagem, você não sei, então como que você não posso fingir, tem que ter suas emoções. E aí, por exemplo, no último caso, que foi o filme do Hungria, a Dona Raquel, é muito difícil fazer uma pessoa viva e que não é famosa. Eu estava vendo o filme da Hebe, que teve a série, a Andréa Beltrão fez, ela estudou, ela já foi entrevistada pela Hebe, é muito diferente. A Dona Raquel da Hungria, que é a mãe do rapper Hungria, era uma pessoa que não é famosa, mas tem um filho famoso que tem mais de 8 milhões de seguidores. Como que é fazer ela? Primeiro, eu sou de São Paulo, ela mora em Brasília, só que ela nasceu em Belém. E o sotaque do brasiliense é misturado mais do que São Paulo, porque sim, parece que é mineiro, carioca, ou nordestino. É um sotaque que eu não consigo identificar. Aí eu optei, eu falei, olha, eu vou fazer o sotaque paulista, meu sotaque, que não é neutro, a gente sabe, mas a gente é meio arrogante, paulista, a gente tem sotaque neutro, a gente não puxa nada. A gente fala assim umas cortas, a gente tem um sotaque também. Mas eu procurei fazer um sotaque paulista, né, paulista capital, e nos momentos de raiva eu punha uns arretadinhos assim, sabe? Eu brigo, ô Gustavo, tá dizendo, ô Gustavo, você tá me apontando, hein, Gustavo? Porque alguns amigos meus que são no norte do Nordeste falaram, Tati, quando a gente tá nervoso, a gente arrasa. Aí eu procurei, então por isso que, como você perguntou, como que você consegue, então eu estudo tudo aquele
personagem, né? No caso desse foi uma exceção que ela é viva, mas aquele personagem eu começo a ver, eu conheço fulano, ai, aí eu começo a observar mais ainda as pessoas, se encontra alguém no mercado, sempre tem alguém na rua. É que ainda mais nós que somos paulistas, brasileiros em geral, mas nós somos paulistas, a gente é o povo do estresse, né? O estressado. A gente briga até porque a pessoa está do lado errado do metrô. A gente está ali, mas está com raiva. E o fato de ser uma pessoa por natureza muito acelerada, então eu sou aquela pessoa que eu vejo 360 graus. Então eu observo tudo. Olha, ele está ali com a câmera resolvendo, ele está ali bebendo água, ele está falando com você, estou percebendo. Então eu acabo observando tudo. Aí de repente eu fico, nossa, como que ele bebe água? Como que ele faz? Como que ele olha? E fico às vezes olhando para a pessoa só para observar ela. E levo para a minha vida, entendeu? E levo para as minhas personagens, pego um pouquinho de cada um. É assim que eu ajudo. Maravilha. Tati, nós estamos aí nos instantes finais. Eu quero que você venha outras vezes para você falar dessas novas realizações, novos desafios. Eu queria que você deixasse seus contatos aí para os nossos internautas. Agradeço o convite de estar falando da minha carreira, muito bom, né, para quem não me conhece. Televisionamento, muito obrigada pelo convite. Vocês me acham no Instagram, @Tati Godoy, Tati com T-A-T-Y.Godoy, Godoy é com I, então Tati com Y, o Godoy é com I. Se você está no Google, Tati Godoy, Tati com Y, Godoy com I, você me acha em todas as redes sociais. É isso. E obrigada mais uma vez. Obrigado, viu? Fiquei honrado em ter batido esse papo com você. Eu que agradeço. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fabulosa e talentosa Tati Godoy, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.